eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 152. Desde já agradecer a sua audiência, todo mundo que vai estar acompanhando, né, esse episódio ao vivo e depois vai estar maratonando durante a semana também, tá? Agradecer a todo mundo que está junto com a gente por aqui, diretamente dos estúdios da Filmix, em São José do Rio Preto, esta produtora maravilhosa. E é o seguinte, você que vai estar acompanhando com a gente, se você não está inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, porque a gente vai estar fazendo o seguinte aqui, ó, vai estar com o chat liberado para quem está inscrito no canal. E você vai poder bater um papo com a nossa convidada, que nós já vamos apresentar já já. Antes, porém, entretanto, contudo, falar da Arroba Marketing Digital. Se você precisa, você tem a sua empresa, você tem o seu produto, precisa de uma equipe que vai com certeza fazer com que a venda aconteça, que o sucesso chegue até você, para aquele gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo, fale com a Arroba Marketing Digital. 2025 está terminando, já começa a organizar 2026, entre em contato, QR Code está aqui na tela, você já vai ser direcionado para as plataformas e com a Arroba você sabe que o sucesso é garantido, tá? Arroba Marketing Digital com a gente por aqui também, no Ar com Hamilton Trevisan. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas em Rio Preto e região é no Fernandão. Tá tendo um monte de festa, confraternização e você sabe que para você que tem comércio também, o Fernandão tem aquele estoque que vai te ajudar naquilo que você precisa. Então, precisa de quantidade e qualidade, Fernandão Bebidas com a gente, QR Code na tela também para você já entrar em contato com a galera do Fernandão e já garantir a sua bebida para esse final de ano, tá? Agradecer a Montana Automóveis, aquele momento de você comprar ou trocar o seu carro chegou. Você não vai terminar 2025 com o mesmo carro que você tá, né? A Montana tem tudo que você precisa, principalmente, que é uma SUV, que é um utilitário, uma caminhonete. Na Montana você encontra seminovos com até 2 anos de garantia. E o mais bacana é que você sabe, né? A credibilidade é total. Montana Automóveis com a gente por aqui também. Agradecer ao Sanso Estúdio Automotivo, o lugar que deixa o seu carro mais bem cuidado. É muito prêmio que a galera recebe, viu? O Sanso tá aí em todas as plataformas, uma das equipes, uma das empresas mais premiadas no que diz respeito à estética automotiva. E o mais bacana aqui no Sanso, o pessoal cuida do carro como se fosse deles. Então, aquele polimento especial, aquela vitrificação, você que precisa colocar um PPF, tudo que há de mais sofisticado, você encontra no Sanso Estúdio Automotivo. Amanhã o Bala de Coco vai para lá. Então, se você quer também um atendimento especial, ainda tem reservas para esse final de ano, para que você possa deixar o seu carro muito limpo e bem cuidado no Sanso Estúdio. Falar aqui do Instituto de Odontologia Paulo Botura. Cara, aquilo que você precisa para você cuidar da sua saúde bucal, o que há de mais avançado em tecnologia, implantes, você que precisa colocar um alinhador, precisa fazer uma extração, aquele cuidado especial com quem tem aquele carinho por você. E como eu disse, tecnologia de primeiro mundo. Então, Instituto Paulo Botura com a gente por aqui também, no Ar com Hamilton Trevisan. Agradecer o Luan e toda a galera da T-Flow. A T-Flow é a marca que veste os artistas, está junto com a gente por aqui desde o início do nosso podcast. E agora você sabe, né?
final de ano, aquele presente de Natal, o seu presente, você encontra na T-Flow. Pelo site, você compra usando o cupom NOAR10, você tem 10% de desconto em toda a compra que você fizer. Aproveita agora nesse final de ano para dar uma renovada no seu guarda-roupa. Daqui a pouquinho nós vamos estar, assim que terminar aqui o podcast, nós vamos estar saboreando uma deliciosa pizza Bella Capri. Cara, Bella Capri você sabe, né? Agora a entrega é de graça, você não paga nada e o mais bacana também que chega rapidinho para você. E tem sempre uma Bella Capri perto de você. Baixe o aplicativo da Bella Capri, com ele é muito mais fácil de você já reservar a sua pizza e receber quentinha aí na sua casa. Vai fazer o seu evento? Precisa aquele sonho da sua filha de ter aquela festa de 15 anos, o seu casamento, a sua confraternização? Fauzi Caram Buffet é o mais conceituado, é o número 1. A gente brinca muito aqui que o sonho de todo mundo é já marcar a igreja e já marcar uma data lá no Fauzi Caram. Se você quer que o seu evento realmente tenha aquela qualidade no cardápio, na decoração, em toda a estrutura, entre em contato e faça já a sua reserva. E para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar da Shimano Imóveis. Nada melhor do que você ter o seu novo lar nas melhores localizações aqui de Rio Preto, tá? Alto padrão absoluto, e com a Shimano você sabe que não tem dor de cabeça, tá? Shimano Imóveis com a gente por aqui também, no Ar com Hamilton Trevisan. A gente está sempre repostando lá aquelas localidades onde você vai encontrar a sua nova casa, o seu novo apartamento, o seu novo lar. Muito bem, ó, galera, daqui a pouco a gente vai falar mais dos patrocinadores, temos presentes daqui a pouquinho para nossa convidada. Cara, eu tinha um outro podcast, um outro projeto, eu tive o prazer de bater um papo com ela, conhecer um pouquinho da história dela, sou fã, admiro demais, é uma mulher incrível, uma profissional excepcional, e ela aceitou bater esse papo com a gente nesse 2025, foi um ano também que teve uma viravolta na vida dela, muita coisa aconteceu. Então com a gente aqui, uma honra, um privilégio, no Ar com Hamilton Trevisan, Nilessa Tait. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação, prazer estar aqui, que gostoso bater esse papo com o pessoal, com a sua audiência do podcast. Essa segundona, vamos papear. É isso aí. Nilessa, é impressionante aqui, eu recebi um monte de mensagem, a gente deixou uma caixinha lá no Instagram, a galera mandando mensagem, o pessoal começou a mandar fotos com você, que, ela foi fazer uma entrevista em tal lugar, ela foi fazer uma reportagem, eu tirei foto com ela, mostra pra ela, eu falei, gente, não dá tempo de mostrar a foto de todo mundo aqui. Mas é muito bacana esse carinho, né, que você conquistou do seu público durante todo o ano que você esteve na TV, né? Foram 12 anos de TV Tem aqui em Rio Preto, né? Sim. E na TV Tem 18 no total. Então aqui em Rio Preto foi onde eu fiquei mais tempo. Em Bauru eu fiquei 6 anos, aqui foram 12. Então esse é o dobro, né? Querendo ou não, em algum momento alguém me viu, seja numa clínica, passando no restaurante, porque é mais de uma década, então esse carinho é bom, eu recebo, e mesmo depois de já ter saído da frente da apresentação, né, do Jornal do Meio-Dia, ainda as pessoas me cumprimentam na rua e vêm com todo carinho, e espero que isso nunca acabe. Não, pelo jeito aqui não, pelo menos o carinho que a galera tá mandando aqui, inclusive lá na rádio, hoje é que eu falei, hoje tem a Nilessa, tal, o pessoal manda um beijo pra ela, manda um abraço, gente, eu não vou lembrar de todo mundo, então sinta-se beijada e abraçada por toda a audiência nossa, que mandou aquele carinho especial aqui pra você. Pra gente fazer para quem tá te acompanhando agora pela primeira vez no nosso, eu sei que você já participou de outros podcasts, queria que você contasse um pouquinho, pode ser de maneira mais sucinta assim, um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, de onde você veio, onde você nasceu, fala um pouquinho pra gente. Sou nascida em Presidente Prudente, então fiz faculdade lá, me formei na UNOeste em 2003 e já fui para o Mato Grosso, trabalhar no Mato Grosso em Nova Mutum. É uma cidade onde eu comecei, uma cidade pequena lá do Mato Grosso, e depois eu já fui para a afiliada Globo, em Rondonópolis, fiquei por 2 anos e meio na afiliada Globo de Rondonópolis. Foi quando já voltei aqui para mais perto da minha família, né? E Bauru e Rio Preto. Então, a trajetória começou lá amassando barro um pouco, lá no fim do mundo quase, né? Porque a gente que é do estado de São Paulo, né? Conhecer aquele mundo, são cidades maravilhosas, sim. Tudo, mas assim, para muita gente era muito distante, né? É um lugar bem, bem diferente, bem distante, é uma outra vida, né? Para ir sozinha, com 20 anos de idade. Verdade. Então,
Então, fui com a cara e com a coragem. Foi a melhor coisa que aconteceu. E era o seu sonho desde sempre? Sempre. Trabalhar na TV, trabalhar Pegava desodorante assim, ó, fingia que era um microfone quando era pequena. Quando passava alguma coisa na TV que dava pra ler, eu ficava tentando ler como se fosse TP. Sempre foi meu sonho. Sempre gostei de TV, sempre gostei de falar com o público, de fazer apresentação na escola. Eu fazia apresentação lá na frente, eu escrevia poema, eu escrevia texto, eu escrevia mensagem para as professoras. Então, sempre tive essa proximidade com a leitura, com a escrita. Escrevia livrinho, desde pequenininha eu escrevia livrinho. Eu sempre tive muito próxima. E também prestei como segunda opção a psicologia. Sim. Que agora eu tô fazendo, né? Então... E que é uma coisa sensacional também, né? Porque assim, bom, você passou por muitas coisas em relação à TV, né? Você estava acompanhando reportagens, seja alguma coisa de um policial, uma matéria que depois mexeu mais com você, alguma coisa assim. Uhum. Então você tem que ter um controle emocional também muito grande, principalmente para você não pegar aquilo para você, né? E eu falo que tem muito a ver psicologia com o jornalismo, porque enquanto jornalista, você mais ouve do que fala. Sim. As pessoas têm, às vezes, a impressão de que jornalista fala muito. Não, o jornalista ouve muito mais do que fala, porque se não for ouvindo, a gente não tem história para contar, não tem a reportagem para fazer. Então, eu ia na casa das pessoas, quando elas chamavam a TV, né, pediam uma ajuda, desde algum morador que queria um remédio, queria uma vaga no hospital. Então, assim, você passava horas conversando com aquela pessoa, você tinha que disponibilizar um bom tempo ali como ouvinte para saber, para conhecer, para poder contar isso depois numa reportagem, estruturar uma matéria. Então, o ouvir sempre fez parte do jornalismo. E a paciência também, né? Sim. De você estar ali à disposição do entrevistado, perguntando e aprendendo, né? Porque a gente E muitas vezes sem saber o que você vai encontrar também, né? Sem saber o que vai encontrar, né? E essa parte do jornalismo é muito gostosa, porque também me deixou muito à vontade de perguntar. E que num set da psicologia, numa clínica, o perguntar, o saber se posicionar, como perguntar para um paciente, como entrar num assunto com ele. Isso também veio muito do meu jornalismo, desses 20 anos. Então, acho que casou bem, assim, uma coisa com a outra. A família sua já tinha gente que também estava nessa área da comunicação ou não? Sempre. Minha irmã, meu irmão e minha mãe, de certa forma, né? Também professora de criança, como não ser, né? Nossa Senhora, aí... Então, já tinha, assim. E hoje a minha irmã se tornou psicóloga, depois de uma carreira como jornalista também. Olha aí. Aí ela já se tornou psicóloga, e eu tô meio que fazendo a mesma coisa que ela. E o meu irmão também é do marketing, então a gente tem... tudo ali no mesmo ramo, praticamente. E você já fica bom, já tá, né? Imaginando assim a doutora Nilessa, né? Eu já. Já tá ali vendo e tal. São 5 anos. Tô indo pro 5º. Então, já dá pra sonhar um pouquinho, né? No primeiro, não, né? No primeiro, segundo, terceiro ano, passou o 4º, agora eu vou pro 5º. Já dá pra começar a sonhar, assim. Olha aí, que legal. E vai ser uma virada, já tá sendo uma virada muito grande na sua vida, tudo que tá acontecendo esse ano. Mas na hora que você já estiver ali, vamos fazer assim, naquela sessão, já recebendo as pessoas... Tenho que me preparar mais ainda, não vou parar só na faculdade, tenho que partir para uma especialização, uma pós-graduação, procurar muitos cursos, isso daí é fundamental. Porque a gente sabe que em qualquer área, né? Tanto no jornalismo, também sou pós-graduada, mas você tem que continuar estudando sempre, lendo sempre. Não é uma área que te cobra tanto a atualização diária, porque eu não saberia viver com a tecnologia, correndo atrás das IAs da vida, não conseguiria viver. Então, assim, é uma profissão que me deixa confortável e que também não cobra pela sua aparência nem idade, né? Enquanto tem profissões que têm um período, digamos. Mas não é o caso da psicologia. Na psicologia eu posso ser psicóloga de 70, 80 anos de idade. Então, assim, me deixa também tranquila saber que hoje eu tenho a possibilidade, eu trabalhei em cima desse plano B, onde eu não vou ser cobrada, né, pela beleza,
ser magra, ser alguma coisa para estar na TV. Não havia tanto essa cobrança, mas era minha comigo mesma, né? Essa cobrança existe, não da TV, claro, Sim, mas nossa. E assim, eu parti para a psicologia agora estando mais confortável com tudo isso. E até porque também, por exemplo, igual você estava falando em relação a alguns padrões, né? Uhum. E hoje você vai estar atendendo pessoas que você vai estar aqui, vai ter que explicar sobre esses padrões que não deve se comparar, não deve fazer alguma coisa. Pô, Foi mas- o programa que eu tive uma experiência muito boa no Sim, Bem na sim. Fita, que foi um programa que saiu daqui de Rio Preto com a nossa ideia daqui e que houve o interesse por parte da Globo Nacional e mantivemos esse programa no ar, que eram 3 meses inicialmente e acabou ficando 1 ano. Porque era um assunto que gerou muita aceitação. Falar de aceitação corporal gerou Ai, as pessoas se sentiram abraçadas. Nossa, Sim. que bom, finalmente alguém vai vir falar que o meu corpo não precisa ser perfeito. Alguém vai vir falar que não existe padrão, que eu não preciso seguir um padrão, que eu posso me libertar. Então, foi um programa que me fez conviver muito de perto com a questão dessa padronização, né, de beleza e de corpo e conhecer pessoas e profissionais maravilhosos, nutrólogos, nutricionistas, pessoas que trabalham com a onda do corpo normal, natural, né? Aquele corpo, o seu corpo, o bom é o seu corpo real, né? Não existe ideal, né? Existe o seu real, que era o que a gente sempre ouvia. Então, foi uma grande aprendizagem durante 1 ano e eu acho que eu tenho vontade de continuar nesse assunto. Se um dia eu puder usar da psicologia com a questão para as mulheres se sentirem melhores, né, para elas se sentirem mais à vontade em ser quem elas são, eu acho que eu não vou deixar passar essa oportunidade, não. Futuramente eu vou trabalhar com isso. E até porque também a gente está vendo cada dia que passa, em todas e qualquer profissão. Mulher hoje é chefe, mulher está comandando isso, mulher tá... E a mulher ela tem aquela sensibilidade, né, diferente do homem, Sim. de ela conseguir alguma coisa, ela consegue fazer mais bem feito o negócio, de uma maneira talvez assim, minuciosa, né, caprichada, porque tem que ser do jeito delas, mas às vezes fica nesse mundo de comparação, né? E o que é muito ruim. O que a gente vive hoje, e já há algum tempo, claro, é a nossa rede social, que é um balizador para muitas mulheres. Então, quando você segue sempre mulheres perfeitas, mulheres que têm os corpos que são, assim, o sonho, né, de várias mulheres, isso não faz bem, eu acho, entende? Eu acho que eu não sigo ninguém. Eu não fico me comparando. Eu acho que eu sei onde eu vou com o meu peso. Quando eu tô acima, eu volto e tudo bem. Agora, o comparativo, ele frustra muito, né? A gente, quando se compara, nunca vai conseguir. O outro vai estar sempre melhor que a gente, porque aquilo ali também não é a realidade. Exatamente. A E rede social você só vê aquilo que a pessoa quer mostrar, né? E aquela vida que ela tem não é a sua vida. Se você acorda cedo, tem que levar os filhos na escola, tem que voltar a fazer o almoço, tem que cuidar da casa, ou tem que manter uma empresa. E você vê essas pessoas na internet com essa vida, não é a sua. Como que então você vai querer ter algo que ela está mostrando ali, se a vida dela, a rotina, não tem nada a ver? A gente tem que se respeitar. Ô, Nilesse, como que é a Nilesse aluna, né, na sala de aula? Porque, pô, né, você é uma pessoa que todo mundo conhece, uma pessoa pública, e tá ali falando, meu Deus do céu, né, todo mundo... Já ouvi uma professora falando que eu sou Caxias, já. Eu não me considero, assim, eu sento na primeira carteira, eu anoto tudo. Olha aí. Tudo, parece que eu tô assim, psicografando a aula, que eu abaixo a cabeça e anoto tudo que a professora fala, estudo pelo meu caderno, todo mundo no tablet, eu ali com o caderno ainda. Eu sou a Nilessa, um pouco melhorada da que eu fui no jornalismo.
a outra cabeça, né? Você fazer uma faculdade com 40 e poucos anos, igual eu tô fazendo, é outra vida. Você se preocupa realmente com o que tem que se preocupar, você não gasta energia à toa com o que não tem que gastar. Sim. Então, você administra, né, o seu tempo de uma forma tão melhor. E assim, a primeira faculdade foi difícil, porque a gente sai pro mercado de trabalho e aquilo é totalmente novo, você sai sem saber. Agora, depois de uma carreira construída, depois de já ter realizado o sonho do jornalismo, eu tenho mais tranquilidade agora para encarar essa profissão, né? Eu falo pro pessoal o seguinte, eu queria estar hoje fazendo as faculdades que eu fiz. Eu fiz publicidade e propaganda, saí do colegial e fiz. Uhum. Na época não tinha rede social, não tinha nada disso, né? Que se tivesse era melhor. Aí depois fiz jornalismo, por quê? Eu já pegava, eliminava as matérias, só mais 2 anos e já fazia. Aí, na época, quando eu estava concluindo, faltava 2 meses para concluir, saiu uma lei aí que não precisava mais ter o diploma para ser jornalista. Também passei por isso. Mas aí tudo bem, já, graças a Deus deu tudo certo. Falei, não, mas o que eu estudei, eu quero o meu diploma assim mesmo, né? Pô, foi na época também que não tinha rede social, que hoje em dia é muito mais fácil para você estar trabalhando, você tem um conteúdo muito mais rápido, né, para você poder fazer. E eu falo pro pessoal, cara, mas eu aprendi ali, era o lote. A gente começou a carpir tudo para chegar ao que era hoje, né? E eu vejo hoje o pessoal tem tudo na mão, tudo mais fácil, e tem gente que não consegue aproveitar, né? É a cobrança que as pessoas fazem, que elas vivem naquela... A gente teve mais tranquilidade, a gente tinha mais tempo para pensar. Hoje as pessoas não têm, né, o tempo para pensar. É a sociedade do cansaço, como a gente fala, né? E tudo mais rápido, tá sempre né? se cobrando. Tudo no 2x, tudo na velocidade. Sim. E nunca chega, né, no suficiente. Não. Sempre vai ter alguma coisa a mais para aprender, uma ferramenta a mais que surgiu, uma nova IA que está aparecendo. Então, você vai se cobrar, você não tem tempo para respirar. Eu acho isso, assim, é preocupante. A gente não viveu isso, por exemplo. E tinha também, uma diferença também, que nós somos de uma, vamos dizer assim, uma geração que sabia muito bem aquilo que queria, né? Então, igual você, eu quero trabalhar com isso, eu já quero fazer com isso, eu quero trabalhar e, você correu atrás dos seus sonhos. Uhum. E hoje a galera tá meio perdida, assim, a galera tá indo meio que no embalo, vou fazer odonto porque tá ganhando dinheiro com isso aqui, tô fazendo isso aqui porque tem coisa com estética, isso aqui com isso, e na verdade não foca naquilo que deveria e eu tenho muito medo de algumas profissões, de alguns profissionais que estão surgindo, porque é meio a galerinha do TikTok é meio esquisita. Eu tenho medo de outras profissões desaparecerem, porque... Não, muitas vão terminar. A gente não está conseguindo algumas profissões que antes elas eram a serviço funcional nossa e hoje elas são estéticas, né? Então é difícil você hoje encontrar um profissional que não tenha, em alguns ramos ali, que não tenha ido para a parte estética. Eu acho que tudo é válido, mas essa cobrança que a gente estava falando, né? Do corpo perfeito, né? Da juventude eterna. Tá muito meio sem controle o negócio, né? Ô, Lilícia, quando apareceu a primeira matéria sua a nível nacional, assim, é meio diferente o negócio, né? Era. Porque aí é um impacto, você fala, todo mundo tá me assistindo, né? Porque quando eu consegui pôr essa matéria no ar, existiam repórteres de rede. Eles eram os repórteres autorizados pela Globo, apenas eles a aparecerem. Então, se acontecesse alguma coisa em Araçatuba e lá não tinha o repórter, o daqui saía para ir gravar lá. Sim. Mas naquela época dava para esperar um pouco até, né? Do repórter chegar e colocar no ar. Hoje não dá. Não tem mais como. É por isso, inclusive, que essa figura acabou sendo liberada. Ela desapareceu no sentido, todos entram. Sim. Todos os repórteres hoje. O que importa é estar no lugar. Se você está no lugar, você está com a notícia, é você que vai fazer a matéria. Mas na época que eu entrei no Jornal Nacional, que foi uma invasão do MST lá em Bauru, que eu acompanhei uma tarde toda, isso não existia. E o repórter de rede estava de férias e eu passei a tarde inteira esperando a aprovação da Globo para eu poder entrar. E aí, realmente, é um crivo mesmo que você passa. E é uma conquista quando você consegue pôr sua carinha lá em rede nacional. E depois dessa vieram outras também do JN, porque aí a partir do momento que você tá liberado, né, eles continuam também te usando quando precisa.
Então foi uma conquista no Fantástico também, quando eu apareci no Fantástico, no Bom Dia Brasil, no Jornal Nacional. Nossa, ligava pra mãe, pra todo mundo assistir. Na época, o que você achou que era um desafio maior, assim, quando você entrou mesmo em relação à TV? O medo do ao vivo, aquele improviso que na hora tem que acontecer, né? O que pudesse acontecer, assim, no caso. Alguma coisa de técnica também, né? Porque ali toda hora não depende só de você, depende de tudo que vai acontecer. O que você achava, assim, que na época você falava assim, meu Deus, tá tudo certo, tá tudo foi pro ar, aconteceu assim, deu tudo certo? Bom, no começo da carreira eu tinha medo de tudo, né? De errar, de não saber me sair bem com algum erro técnico, que eles acontecem, isso é normal. E, então, no começo eu tinha medo de tudo, então era tenso. Depois, com o passar dos anos, eu fui me adaptando, eu fui sabendo me virar, principalmente, porque o mais legal do ao vivo é que as coisas, elas podem dar errado, pode um sinal travar na hora que entra um link, pode acontecer de tudo, é 1h10, 1h15 que você tá ali, E não né? tem o que fazer. Não né? tem o que fazer. E o não ter o que fazer, eu gostava muito, porque eu não deixava o público constrangido. Então, quando acontecia algum erro, eu fazia uma brincadeira, eu já fazia uma piada. E isso me desafiava, eu achava gostoso. Quando tinha coisas que aconteciam no momento do jornal, quando foi um prédio implodido lá em Araçatuba, que a gente acompanhou, eu não me lembro agora, não me recordo qual que era, mas o momento da implosão do prédio foi ao vivo. Eu lembro de fatos assim, quando a gente apresentou a caravana, né, da TV de aniversário, também era legal, porque era na praça, era com o povo na praça, era ali acontecendo, e alguém chegava na beirada, eu já dava o microfone, não sabia que a pessoa ia falar. Então, assim, essa parte não planejada é muito boa. É meio assustadora, você fica meio com medo, mas é muito bom, né, fazer. Ó, deixa eu mandar um abraço pra galera que tá no chat aqui, mandando alôzinho. Manuela Leite, né, aguardando por aqui. Valeu, Manu, um beijão pra você também. Quem mais aqui? O Shocker tá mandando pra gente. Fala, Mini Crack, boa noite pra vocês. Ó, Hamilton e Nilessa, uma dupla engraçada. Um não sabe nadar e o outro não sabe afundar. Não fala isso pra mim, não. Entendeu? Você me respeita, rapaz. Não pode falar isso aqui, não. Porque o pessoal tá... Né, eu sabia que o pessoal mais cedo ou mais tarde ia falar sobre a questão da Nilessa. Já ia me zoar aqui no meio também. Eu não sei afundar mesmo. Não. A Ricela, afundar sou eu. Não. E o nadar? Sou eu? Não pelo sei. amor de Deus. Tá aqui, ó. A Ricelinha tá aqui. Boa noite pra vocês. A Márcia Mesquita, a Márcia da Farofa da Nega. Tá mandando. Nossa, eu adoro. Você vai ganhar daqui a pouquinho um kit. Que delícia, eu adoro. Tá aqui, ó. Nilessa, você é maravilhosa. A telinha está sem a sua luz. Obrigada. Isso você toda hora o pessoal deve falar pra você, né? Eu senti uma falta muito grande. Ouço. Porque, é uma rotina, o pessoal já esperava, né? Já tava vendo como é que você ia falar, o que ia acontecer, as principais notícias. E o pessoal não falava assim, né? Hoje no jornal aconteceu isso. Hoje a Nilessa falou, né? Era assim, é tão próximo, né, que eu me sentia. Que bom que as pessoas também sentiam essa proximidade, né? Sim. De fazer parte ali um pouquinho da casa delas, da hora do almoço. Era de fato um carinho muito grande. Eu tive ao longo do tempo aqui alguns fatos que me deixaram muito emocionadas, de pessoas que chegavam no meu Instagram e falavam assim, olha, o meu pai, ele te assistia todos os dias, aí vinha conversar comigo, olha, o meu pai, a última coisa que ele quer realizar é te conhecer aí na TV, e aí pode trazer, e aí a pessoa foi, infelizmente faleceu depois de um tempo, e aí essa filha voltou a conversar comigo, falou o quão importante foi ele ter partido, mas antes ter me conhecido. Então, e tem gente que fala assim, a minha mãe chorou, a minha avó chorou, porque ela não vê mais você na TV. E aí eu falo, gente, eu tenho uma dimensão quando isso acontece, mas eu não vivia pensando nisso todos os dias, né? Mas quando alguém chega e fala, nossa, você fazia parte da nossa casa. Aí eu consigo ver de verdade que era assim, né? É porque é uma frase muito clichê, mas é assim, todos os dias você entrava na casa das pessoas, né?
E se você tava ali, é porque você teve a permissão da pessoa de estar assistindo você, de confiar em você, ter aquela credibilidade que foi construída ao longo dos anos, né? Mas isso é uma coisa absurda. Às vezes a gente... Isso acontece muito no rádio também. Às vezes a gente fala... O pessoal fala algumas coisas pra gente e fala, cara, mas não é possível, né? Que a gente chegue em tal lugar. Tem umas pessoas... O rádio também gera uma identificação com o público, é uma companhia tão não, grande. E tem uma galera, por exemplo, assim, que não fazendo comparações, mas de um nível muito acima da galera. E aí o cara manda uma mensagem, eu te escutei. Eu falei, não, você não ouve pra acabar, cara. Não, você não tem cara que escuta o programa. Não tem como você... Não, eu ouço. Um dia você falou isso aqui, e falei, cara, o cara ouve mesmo, o cara escuta. A gente não sabe até onde a gente vai, né? Mas isso é importante, às vezes, também para manter nossa humildade, nosso pé no chão, sempre, né? Sempre. Porque se você começa a ter uma dimensão de que você, né? Eu acho que esse pensamento, se ele é muito... Você acaba se perdendo. Então, às vezes, era bom mesmo a gente não ter, não ter essa dimensão de até onde está chegando, porque às vezes né? você tá assim, às vezes a pessoa tá lá num sítiozinho, na fazendinha e tal, é a única companhia que ela tem na hora do almoço, que ela tá com a marmitinha dela, te assistindo. A única companhia que ela tem é ouvindo a gente no rádio, né? E às vezes é isso, é a companhia mesmo, né? E que bom, né? Que a gente pode chegar e fazer essa companhia. Exatamente. Quem mais está mandando um alôzinho aqui? Muito bom assunto, temos que nos amar e sentir lindas como sempre, né? Que é o trabalho que a Nilessa fazia e eu tô achando que vai logo voltar a fazer também. A Adriana Morim tá aqui, a Milton, é o esposo, né? O Roberto e a Adriana aqui da Lave Pop. Avisa a Nilessa que queríamos mandar uma porção de torresmo, mas como não teria como, então mandamos as bolachinhas. Você vai receber daqui. Eu acho que tá aqui ou tá ali? A minha fama do torresmo é ótima. Duas coisas que não saem de mim. A represa. A represa e o torresmo. O parquinho da represa e o torresmo. Deixa eu já começar a entregar os presentes aqui. É o seguinte, essa nossa parceira aqui é a Lave Pop. A Lave Pop, você sabe que hoje virou uma febre daquelas lavanderias lava e rapidinho já seca, né? Qual que é o diferencial da Lave Pop? A Lave Pop, você chega lá, é espaçosa, o ambiente é espaçoso. Vem com o By 5 a Sec, que é uma das pioneiras que teve. Então, tem aquele cheirinho de roupa. Tipo quando você vai num hotel, que você fala, pô, que bacana. Lá em casa, o meu travesseiro, minha fronha não é desse jeito. Lá vai ficar igual que nem. E lá tem dois diferenciais que é sensacional. Primeiro, tem uma máquina de café que você não acha em qualquer lugar aqui na cidade. Aguinha fresquinha. E a Adriana faz essas bolachinhas, que é um negócio do outro mundo, assim. Eu vou lá pra lavar roupa só pra comer isso aqui. E olha que eu sou bariátrico, então eu fico meio assim pra poder. Então ela mandou isso aqui pra você. E aí, ela mandou também... Que olha gracinha. só, ela fez hoje, colocou, falou assim, eu quero mandar um presente pra ela, né? Então, além de ter isso aqui, depois você vai receber também um packzinho pra você poder... Às vezes, naquela correria, não dá tempo de você esperar e tal. Mas agora, mais uma das novidades que a Lave Pop tem é que você pode deixar a sua roupa lá, que o pessoal busca e depois entrega pra você. Então, é muito mais rápido, né? E essa bolachinha tá com uma cara maravilhosa. Pode ficar à vontade aí. E ela bordou isso aqui pra você também, ó. Que linda! Não sei se dá pro pessoal ver depois, André. Dá pra mostrar aqui. Ela bordou o nome da Nilessa, o Noir. Que graça! Fez um microfone ali e tal. Adriana e o Roberto, lá da Lave Pop, nossos parceiros aqui. A Adriana, ela é sensacional, incrível. Obrigado, viu, Adriana, pelo carinho. Muito Se você não obrigada conhece, pelo então, carinho mesmo. Lave Pop da Arthur Nonato, tá? Rapidinho você chega lá, o ar-condicionado também é aquele que gela. E além disso, também você tem lá o carregador de celular, tem aquela aguinha gelada, tem um lugarzinho como se fosse um co-work lá que você pode colocar o computador para poder. Então é diferenciado, conheça você também a Lave Pop. E agora com essa novidade que você pode deixar a sua roupa lá, o pessoal depois, o pessoal busca e depois entrega a sua roupa também, beleza? Maravilhoso. Galera da Lave Pop com a gente. Aproveitar aqui enquanto a Nilessa toma uma água, deixa eu falar da St. James Barbershop, que é a nossa parceira aqui também. Cara, a St. James é um lugar diferenciado para você fazer a sua barba, cortar o seu cabelo. E também fazer o dia do noivo, ter uma experiência diferente que só a St. James tem para você. Lá você encontra produtos próprios da própria barbearia e o mais bacana também, né, é que você consegue aí já agendar o seu horário. Tem, eu acho que é a única barbearia de Rio Preto que tem duas mulheres cortando o cabelo e fazendo a barba, cara, é diferenciado. Não vou falar que é barbeira porque aí pega meio esquisito, mas lá você vai encontrar essas profissionais incríveis, St. James junto com a gente aqui no Ar com a Milton Trevisan. Agradecer a Interessências, que é a loja mais performante
perfumada. No finalzinho desse bloco aqui dos patrocinadores, também tem presente da Interessências aqui para nossa querida Nilessa. A Interessências é aquela loja onde você encontra aquele aromatizador, aquele perfume fino, aquela fragrância especial. Inclusive, você pode fazer o seu curso e já organizar para você ganhar uma graninha vendendo também, tá? E lá você encontra tudo, velaria, tudo que você precisa. Interessências.com.br, @Interessências com a gente por aqui. Fofura Mania. Cara, chegou o final de ano, o Natal já tá aí e lá na Fofura Mania você encontra uma papelaria diferente. Lá você encontra uma papelaria que tem tudo aquilo pro seu filho, para ele poder se divertir com canecas personalizadas, brinquedos. Lá tem tudo para você desenhar, tem aqueles kits de caneta, tem muita coisa bacana. Se você não conhece ainda, @Fofura Mania nas redes sociais que você vai adorar, tá bom? O Medical Dr. Cassiano Moretti. Cara, todo mundo tá querendo aí, a gente estava falando agora sobre um padrão de beleza, alguma coisa nesse sentido, mas tem gente que realmente precisa dar aquela melhorada em relação a você tem um narizinho que você já não gosta faz tempo, tem algum probleminha dentro também aqui que te impede de você ter uma respiração melhor, e com o Dr. Cassiano Moretti você vai fazer a sua rinoplastia e vai ficar sensacional, tá? Além disso, você sabe, né? É um dos caras mais conceituados, um dos profissionais mais conceituados da área, mais respeitados, e vale muito a pena você conhecer. Faça uma visita lá no no consultório, o CM Moretti, tá bom? Junto com a gente por aqui, Medical Dr. Cassiano Moretti com a gente aqui no Noar. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Cara, são quase 50 anos de história. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Agora tem aqueles assados pro final de ano. Você não vai ficar na beira do fogão no final de ano, na churrasqueira, né? Já pega, já contrata tudo, já encomenda a galera da Casa de Carnes Roseiral. Lá você vai ter os assados especiais para sua ceia de Natal e de Ano Novo, tá? Tem também o kit mistura, que eu acho legal, que são as carnes já fracionadas durante a semana inteira. Você já vai estar tudo dividido. Se você tem uma alimentação saudável, tem um kit mistura light. E tem os assados do final de semana, além daquele torresminho sensacional que a Nilessa é apaixonada. Tem o frango assado crocante, que você só encontra na Casa de Carnes Roseiral. Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Temos aqui mais presentes. Olha nossa parceira, só. a Cor da Pele Make, mandou pra você também aqui, fica lá no Shopping Cidade Norte. Vamos Cara, ver. é uma loja especializada para maquiagens, mulheres que gostam de estar sempre bem, né? Produtos aí incríveis, marcas consagradas, você encontra na Cor da Pele Make, tá? A Maria já recebeu um kit aqui, ela gosta também, já usou. Já vou abrir, porque pode eu abrir, adoro fica à abrir. vontade. Logo, logo, a Isa vai estar por aqui também contando a história dela. É uma jovem que tá, sensacional, tudo aquilo que ela faz, e lá você encontra os melhores produtos para maquiagem, para você ficar cada vez mais bonita, tá? Cor da Pele no Shopping Cidade Norte com a gente por aqui, presenteando também a Nilessa. Agradecer também Empório do Tabaco, cara, presente especial, amigo secreto, final de ano, tanta Natal, coisa aquilo boa. que você quer, você encontra no Empório do Tabaco, que fica lá no Rio Preto Shopping, ao lado, inclusive, do Mercadão Agropet, que é nosso outro parceiro por aqui. O Mercadão Agropet, que você sabe tudo que você precisa, né, em relação a produtos veterinários, para o seu animalzinho, banho e tosa, tem no Mercadão Agropet. São 8 lojas, tem no Rio Preto Shopping, Shopping Cidade Norte, tem em Ibirá, tem em Badibacite, tem em Cedral, aqui em Rio Preto também, 5 lojas à sua disposição, Mercadão Agropet. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar do Márcio Óculos, o Márcio Óculos que a galera que já foi no oftalmologista, já precisa aí estar com a sua lente, aquela lente de qualidade absoluta, no Márcio Óculos você encontra não só as melhores lentes, as melhores armações, óculos de sol, inclusive para você presentear nesse finalzinho de ano, tá? Márcio Óculos com a gente por aqui também. Falei com você da Interessências, o Denelson mandou aqui para você, o Maurício também. Gente, mas olha, eu vou ficar mal acostumada com isso? É uma sacolinha Muito térmica, obrigada. mas dentro tem umas coisinhas que você vai gostar aí. Aham. Tem um aromatizador que você coloca, inclusive com capa, que é um negócio para Nossa, você que decorar. lindo! Fica à vontade, se quiser mostrar aí pra Ai, galera. obrigada, amei. E aí você Vou já mostrar, coloca. Não vou deixar ninguém curioso. Olha aí, não. tá vendo só? Já Olha coloca. que lindo. Já tem até um cheirinho aí dentro, tem uns Sim, negocinhos tem da a galera. essência, A ó. essência pronta pra você fazer. Muito obrigada, Rapidinho. gente. Eu amo isso, viu? E essa sacolinha térmica aí pra você levar alguma coisinha também, uma marmitinha, alguma Maravilhoso. coisa legal. Obrigado aí mais uma vez a Interessências, nossa grande parceira por aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Amei, obrigada. Ó, aproveitar aqui, mandar que a galera do chat, né, tá mandando aqui, o pessoal, claro, tá todo mundo apaixonado aqui com a presença da Nilessa, inclusive a Adriana, né, que tava conversando com a gente, que te presenteou aqui, o pessoal aqui
da nossa querida Live Pop, a Adriana tá falando o seguinte, que eles admiram você demais, acham Obrigada. você uma mulher incrível, ela e o esposo dela, então tá aqui dado o recado aqui, viu? Wellington, programa sensacional com os melhores apresentadores, Hamilton no rádio, Anilessa na TV, valeu meu irmão. Vinícius tá mandando aqui também, sou de Fernandópolis, minha avó chama Amélia e é muito fã da Anilessa e coloquei ela para assistir o podcast, manda um abraço para ela aí por gentileza. Dona Amélia, Amélia. um beijo. Muito obrigada, viu, por estar aqui. Obrigada pelo carinho. Isso aí, um beijão. Daqui a pouquinho a gente fala mais da galera do chat aqui que tá junto com a gente. Inclusive, se você não tá inscrito no canal, se inscreva. Tá assistindo, quer participar, quer mandar uma perguntinha, entra lá no nosso chat, tá bom? Se inscreva rapidinho, você já manda a pergunta aqui, a gente já coloca no ar pra Nilessa, beleza? Ô Nilessa, depois que você chegou aqui em Rio Preto, a gente sabe que são mundos diferentes, a gente fala isso com todo o respeito do mundo, estado de São Paulo e outros estados e tal, mas é o interior, né? E é muito apaixonante, porque você conhece as pessoas conhecem você na rua, procuram, tiram fotos. Eu lembro que uma vez eu tava no espetinho e a Nilessa chegou, parou o espetinho assim, tal, e eu falei, meu Deus do céu, né? Deve ser um negócio muito difícil, assim, para poder ter a andar e ter, vamos dizer assim, o carinho, mas ao mesmo tempo a atenção que você tem que dar. E às vezes tá na correria e não consegue. De tudo que você viveu na TV até hoje, dos momentos bons que a gente vai falar aqui também, aquelas reportagens especiais e tal, o que você poderia falar da diferença de uma TV do interior para da capital? Porque aqui você estava muito próximo, né? Inclusive as ações que a TV faz, seja num jogo, algum evento, games, você estava ali no meio de todo mundo, né? Essa é a principal diferença mesmo, porque a gente tem aqui, eu digo enquanto TV, né, enquanto eu fazia parte, muitas ações da TV, muitos eventos que a TV promovia, de contato com o público direto, né? A gente chegou a ter corrida, tem games, tantas coisas que eram de fato um evento para o público, e eu estava presente, e aí eu dançava junto, eu corria junto, eu caminhava junto. Então, também outras festas das nações. Uma vez eu fui e comecei a servir o pessoal no meio da festa lá. Legal. Então, era essa proximidade, eu acho que ela é coisa do interior mesmo. Acho que talvez na capital as pessoas não tenham acesso assim tanto aos apresentadores, aos repórteres. Aqui a gente tem muito mais. E para mim, eu prefiro assim. É mais fácil, né? Eu acho muito mais fácil. Ó, a Amanda mandou aqui, boa noite, pessoal. A Nilessa tá cada dia mais linda, sou muito fã dela, um beijo pra vocês. Obrigada. Nilessa, fala pra gente qual foi a reportagem mais difícil ou emocionante que você já teve. Foi uma matéria que eu recordo até hoje, né? Que foi... Eu chorei fazendo a matéria, chorei editando e chorei quando ela foi pro ar. E fora essa, a gente... Assim, óbvio que a notícia mais triste que eu já dei foi a morte do Jô, né? Sim. Do Joselito Paganelli. Então, assim, são dois momentos. Um muito pessoal, porque foi um amigo. E um outro de trabalho mesmo, de ir a campo, de conhecer a história das pessoas. É um hospital de Jaci que pegou muitas pessoas de um hospital que fechou em São Paulo. Essas pessoas chegaram, assim, em condições subhumanas. E os enfermeiros, né, tiveram que cuidar de situações assim, e eles contando pra gente isso. E são pessoas que foram abandonadas pelos pais. Então, tem alguma deficiência física, mental, e são pessoas que vieram de São Paulo abandonadas no hospital, o hospital fechou, e aqui Jaci, né, Sim. a gente tem ali um trabalho, acolheu. Então essa foi, de fato, a reportagem que eu também ganhei um prêmio de melhor reportagem naquele ano, num evento da TV que a gente fazia interno, e a outra foi, com certeza, lidar com dar a notícia, né, da morte de um amigo. Foi bem pesado, né? A gente acompanhou e quem o conhecia e quem sabia, né? Nossa. Teve alguma dessas reportagens que você já fez que mudou a sua maneira de enxergar? Você viu uma coisa de uma maneira, né? E depois que você fez a reportagem, falou, não, eu acho que não é bem assim, as coisas podem mudar, é desse jeito. Porque você está presenciando, né? Ali você está sentindo o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem uma visão diferente e depois que você vai a campo, realmente muda. Eu acho que foram várias as reportagens que me mudaram, que me modificaram, né? Enquanto profissional e pessoa. Sim. Porque a gente não consegue separar
totalmente. Não tem como. Não tem como. E faz parte do nosso crescimento pessoal. Essa vivência profissional nos compõe, nos transforma, né? A cada reportagem, a cada dia. E eu não consigo me lembrar especificamente, mas eu falava assim, sempre falei, o jornalismo é um corredor das profissões, né? Porque a gente tem acesso a tanta coisa e com uma liberdade de poder perguntar e se expor como ignorante no assunto e ir lá e aprender. Então, se eu ia entrevistar um economista para falar de algo específico, se eu ia entrevistar um médico para falar de algo específico, eu me colocava com toda a minha ignorância, né, naquele assunto e a partir disso tinha a oportunidade de aprender. Então, cada reportagem que a gente fazia era um aprendizado. E foi assim por 20 anos. Então, quantas coisas, hoje às vezes eu estou em casa e falo, tal coisa assim, tal coisa. Mas de onde você sabe isso? Eu já fiz uma matéria sobre isso. Não, eu já ouvi, já perguntei muito para um profissional com relação a isso. Então, era a oportunidade. E eram duas, né, que eu sempre falei, que o jornalista, pessoas, principalmente públicas como nós, a gente tem esse privilégio, que é o reconhecimento público, porque às vezes você vive numa profissão que você tem que ser reconhecido pelo cliente ou pelo patrão, né, e busca sempre esse reconhecimento. A gente tem um reconhecimento público e de graça, que vem, né, das pessoas que nos encontram na rua, e essa oportunidade, que é a que eu acabei de dizer, que foi conhecer tantas coisas nas reportagens. Então, é um privilégio, né, ter vivido isso. Sabe o que a gente está fazendo? Estou fazendo um negocinho especial para esse fim de ano. A gente fez 150 episódios agora, comemoramos 150 episódios, né? E eu gosto muito de comemorar essas marcas, porque não foram só 150 episódios, foram 150 histórias que nós contamos aqui, 150 entrevistados, convidados que falaram, muito mais, né? Porque a gente entrevistou duplas, entrevistou banda, entrevistou famílias inteiras, né? Fomos até Barretos, desmontamos aqui, levamos lá, entrevistamos o hospital, fomos até o Hospital do Câncer, fazer uma entrevista lá. E é muita história, muita coisa que a gente fala, que a gente sabe, né? E médicos, por exemplo, várias coisas. Às vezes a pessoa está na rua, é isso aí que você falou, por exemplo. Aconteceu isso, mas como é que você sabe? Você leu sobre isso? Não, eu entrevistei um médico, ele falava sobre isso aqui, né? E esse contato eu acho que é muito bacana, porque você todo dia trocar aquele saber, né? Você, eu brinco muito, eu falo assim, eu sou aquele cara que sou classe A e B, eu sou analfabeto e burro. Então eu preciso aprender mais do pessoal. Então às vezes é isso, é fazer uma pergunta de leigo mesmo, de pessoa que não sabe nada, para que ele possa explicar de uma maneira que você vai entender melhor e depois você vai poder explicar isso para outra pessoa, né? Porque a gente é um tradutor de informações. A pessoa que está assistindo em casa, ela tem uma única chance de ouvir aquela frase, aquela reportagem. Ela não vai conseguir voltar que nem no jornal impresso ou numa notícia pelo celular. Não, quando a gente está na TV, a gente falou uma vez, aquilo não volta mais. Então, você tem que ser muito didático, muito simples nas palavras, né? Para a informação chegar e ser absorvida na primeira vez, porque não tem outra chance, né? Acho que eu já te perguntei isso da outra vez, mas você já trabalhou em rádio ou não? Eu trabalhei no comecinho, bem no comecinho, lá em Presidente Prudente. Em jornal também ou não? Eu fazia era uma notícia Entendi. Um informativo que eu lia, mas chegar e falar num programa, não. Eu só lia o informativo, mas foi legal, foi bem bacana. Eu gosto muito de rádio, eu gosto de ouvir rádio dentro do carro, eu gosto de que tenha alguém conversando comigo. Exatamente. Melhor do que música, eu gosto de alguém conversando, eu gosto de ouvir, e aí eu vou aprendendo o que a pessoa está falando. Faz companhia, né? É uma companhia. A gente sempre fala, né, essas questões em redes sociais. Hoje o jornal tá no YouTube, o jornal tá na palma da sua mão. Antigamente, chegava gente com câmera do tamanho de uma semana para poder fazer uma filmagem. Hoje em dia é muito mais fácil, no próprio celular. Exatamente. Por isso que eu falo, nós somos de uma geração, gente, que acompanhou muita coisa aqui, né? Como que você tem visto... vamos dizer assim, pelo menos por hora você está fora, né? Mas como que você tem visto a evolução ou o dia a dia, atualmente, o jornalismo? Principalmente nós do interior.
Eu peguei uma fase, já que a gente está expondo aqui os primórdios, mas eu peguei uma fase dessa câmera imensa, de fita, que você tinha que deixar com o motoqueiro, para o motoqueiro levar na TV enquanto você ia para uma outra reportagem. Para dar tempo de editar. Para dar tempo de editar. A edição era uma fita aqui e a outra que passava limpo do lado de cá. Então, peguei uma fase que a gente tinha iluminador, motorista, auxiliar. E hoje, de fato, mudou muito. Mudou muito porque a tecnologia avançou, porque não é mais necessário, que bom, colocar aquele peso nas costas de um cinegrafista. Hoje ele consegue fazer uma reportagem belíssima, maravilhosa, com uma qualidade, com um celular. E sim, é um celular que eles carregam, que é o Mobile Journalism, que é o Mojo, né? Sim. E é uma realidade. Veio para ficar. Hoje um repórter vai sozinho para a rua, faz tudo sozinho, ele mesmo, ele filma, ele coloca o microfone, coloca no tripé e faz tudo isso. Eu acho que quem chegou agora, ou está chegando agora, é a realidade mesmo natural. Sim. Não há um estranhamento, né, para essas pessoas que estão chegando agora. A turma mais jovem, porque já vem dessa geração, já está inserido nesse mundo. Eu me coloco como, pela idade mesmo, eu comecei lá atrás, a gente sente uma diferença maior, né? Não tem como. Tô te falando, a gente saía numa equipe de 4 para a rua. Hoje o repórter vai sozinho. Então, mas é o caminho, não tem volta, não é daqui para frente. Já está instalado isso. A gente vê nas grandes cidades ainda a presença do cinegrafista, do motorista, até pelo deslocamento numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros. Então, mas para o interior é isso. E não volta mais. E a gente estava falando aqui, teve uma hora que você falou assim sobre algumas profissões que vão sumir, né? Uhum. Antigamente você entrava num ônibus, tinha um motorista e o cobrador. Hoje o cobrador já não existe mais, o motorista já faz essa função, né? Outro dia o rapaz estava falando para mim que ele não estava conseguindo encontrar um engraxate, que às vezes antigamente você chegava no centro ali, tinha vários para poder fazer e não tem. Às vezes alguma coisa para poder arrumar, uma costureira. Sapateiro ainda tem, costureira hoje o pessoal vai numa alfaiataria, alguma coisa assim, mas a galera mais jovem não quer pegar essas profissões para fazer, né? Não. Tá meio assim diferente. E isso já gerou, inclusive, muitas reportagens, né? Uhum. Principalmente em relação a artesanato, outras coisas que tinham, que é história, né? E aos poucos essas coisas vão desaparecendo, né? E a galera mais nova nem sabe disso. A gente tá falando sobre fita de rolo. Quando eu comecei no rádio, era cartucheira, era discão, era tudo mais, né? E hoje em dia eu passei por tudo isso aí, para hoje. Antigamente você ia no banheiro, gente, você colocava uma música de 7 minutos para você correr. Hoje o computador, você já programa 5, 6 músicas lá, você pode ir fazer tranquilo. Mudou muito. Ficou mais fácil para você, pro rádio? Ficou mais fácil, mas eu ainda gostava do negócio antigo. E eu falei isso ontem ainda, eu gravei vários stories aí, porque eu vi algumas coisas, eu ouço algumas coisas, não que eu seja acima da média. Mas, eu ouço algumas rádios que fazem alguns erros, a gente erra também. Mas erros assim que eu falo, cara, se eu errasse desse jeito... Por exemplo, tem um amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele sabe, eu mandei uma mensagem para ele, teve um dia que ele falou o seguinte, estava começando a campanha de vacinação contra a gripe para os idosos. E eu achei que eu tinha escutado uma loucura, porque ele falou assim, começou a vacinação contra idoso, né? Eu falei assim, não começou a vacinação contra idoso, não é possível que ele falou isso. Essa frase, aí eu peguei na hora, mandei uma mensagem pra ele, falei, meu irmão, olha na censura aí depois que eu tô achando que você falou um negócio. Ele falou assim, não, você acha que eu falei um negócio dele? Eu falei, não, escuta, e era de uma outra rádio, né? E eu falei assim, fica tranquilo, só tô querendo saber porque às vezes você vai se corrigir. Ele pegou e falou, cara, eu falei mesmo, vacinação contra... Eu falei, não, porque os velhos não vai nem sair na rua amanhã. Não, os caras tá tudo com medo de poder fazer, né? E aí, algumas coisas assim passa. Mas, TV, a gente lembra do Tramontina falando... 11 ônibus. 6 e ônibus, eu acho que era 6 e ônibus. Os 6 ônibus. ônibus, né? Eu não sei o que. Depois ele falar que é 11 minutos, confundia. Isso já aconteceu também com você? Que eles travam na TV ou não? Já aconteceu várias vezes. E quando acontecia numa matéria leve, numa notícia leve, eu automaticamente tirava sarro de mim mesma.
Eu lembro que na previsão do tempo, em 3 fronteiras, 33 graus. Eu falei, nossa, gente, fala aí em casa, vocês conseguem? Em 3 fronteiras, 33 graus em 3 fronteiras. Então, eu brincava com aquilo, né? Eu chamava o público, falava, vê se consegue falar isso aí na sua casa. Trava a língua, né? Então, quando tinha... Mas era no momento que era permitido brincar, fazer uma gracinha. Agora, se errasse numa notícia mais séria, você corrige, pede desculpa e vai. Mas de me confundir, já. Olha que vergonha. Era a competição do Iron Man. E a gente tinha aqui, você imagina o que saiu, né? Ao vivo. Eu tava com o João Spode, ele apresentava comigo. Aí eu falei, que legal, então, parabéns aí pra turma de Rio Preto que tá indo pro Iron Maiden. Aí ele... Um show de rock. Eu falei, o que foi que eu falei? Aí, tudo ao vivo, assim, ó. O que foi que eu falei? Aí o João, você falou Iron Maiden. Eu falei, gente, mas nem de rock, assim, eu gosto. Iron Man. Então já virou aquela piada também. Ato falho, acontece, né? Ó, a gente falou dos seus episódios aí emocionantes, coisas que marcaram a sua vida, né? E tem os divertidos também. Esse aí é um dos divertidos que aconteceram e tal. Mas alguma matéria que você foi fazer e que, pô, você caiu na gargalhada, você riu bastante, alguma história que foi contada, seja aqui em Rio Preto ou em outro lugar que você fez também, e que você leva isso aí e fala assim, nossa, isso aconteceu, foi muito inusitado, foi muito diferente. Ai, o que foi inusitado e diferente? Fora a represa, que esse aí a gente vai falar também. Eu sempre me senti muito à vontade em várias matérias, em várias reportagens. Essas reportagens do Bem na Fita, eu me divertia demais. Nossa. Já teve alguma coisa que o pessoal te entregou pra você comer, que falou que e você comeu era ruim? Não, teve quando eu quase engasguei, me travou aqui, eu tive que pegar e beber refrigerante era um torresmo. Olha, era um tá torresmo, uma pururuca, aqueles mais sequinho, ao vivo, na praça em Mirassol. A hora que eu fui comer o torresmo, o negócio parou aqui, que eu já tava com a boca seca, aí eu procurando um refrigerante, o jornal encerrando, eu procurando alguma coisa em cima da mesa pra eu conseguir mandar pra dentro aquele torresmo. Então, assim, podia ter sido uma tragédia. Mas graças a Deus deu tudo tudo certo. Mas aí eu dou risada. Ó, e pela milésima, centésima, 90ª vez, a questão da represa, que o pessoal, inclusive, pô, sensacional que vocês refizeram, né? Depois, fazendo a campanha também aqui pro SEMAI. Esse realmente ficou marcado, né? Não, ficou tão marcado. E hoje, quando eu faço algumas campanhas na área da publicidade, aí a agência vem e me pergunta, eu posso colocar uma referência com um barquinho? Gente, claro que pode. Isso daí tá no meu currículo. Faz parte da minha vida. Não vai sumir isso nunca. Pode pôr. E aí a gente teve 2 campanhas que usaram do barquinho. Não tem mais que ter receio nem vergonha. A gente conseguiu, no dia seguinte, já aproveitar e fazer uma limonada, né? Do limão. Então, a gente não deixou com que aquilo ficasse constrangedor para o público, com que aquilo deixasse as pessoas com dó da gente. É isso que eu falo. O erro, ele existe, né? O erro, eu digo, coisas que você não consegue... Tá passando aqui. Aqui, ó. Lá, mas vocês também, tava na agulha, hein? Não, o André é muito rápido. O André é rápido. Olha esse povo aqui. E foi. Deixa vocês comigo. Olha. E assim, Essa parte de eu caindo no colo do Felipe foi o pior. Pra quem não lembra da situação, né, que aconteceu, uma coisa que a gente percebe é que, assim, lá, o microfone. Muita gente achou que tava fundo, né, e não era um lugar raso. Ai, meu e olha Deus. quem tava também falando. E olha quem tá. Você sabe o que ele falou, né? Do quê? Ele falou assim... sim. Olha, eu acho que já dá pra eles virem nadando antes da gente afundar. E aí, a hora que a gente afundou, era brincadeira. Eu encontrei com ele no sábado. Teve um evento aí da Obrigada, TV, viu? A gente tava Obrigada, lá. Muito rápido vocês pra mas colocar. foi uma coisa que ficou, vamos dizer assim, marcada, né? Mas que graças a Deus não aconteceu nada, né? Ainda bem que não aconteceu nada. Perdemos todos os equipamentos, né? Sim. Olha aí, André, tá vendo? Prejuízo. O André, de vez em quando, ele fica bravo com uma grande. câmera de 70 mil dele que estraga. Ele fica nervoso com uma câmera de 70 conto. Falei, pelo amor de Deus, André. Isso não é nada, André. Acha?
Mas é essa questão. É o ao vivo também, e ali daquele jeito. Mas nós ensaiamos, eu te falei, né? Sim. Repito, a gente ensaiou isso antes. E o que realmente aconteceu? Foi, eu acho que uma mudança ali no trajetinho que pegou justamente um banco de areia, alguma coisa, que o começou a afundar. Acho que era muita gente também ali. Eu não sei, não entendo de Não, e barco. o melhor são os memes, né? Porque colocava a música do Titanic, colocava um monte de coisa, né? E aí o pessoal Era muito falava. bom. Não, e hoje, a hora que vão me pôr no barco, você vai mesmo? Eu falei, eu vou, gente. Tem que superar esse trauma, né? Tem que ressignificar o momento. Vou pro barco, pode me colocar. Ó, o Ferrari Mestre tá aqui, Nilessa, além de linda e carismática pelo profissionalismo que mostrou, né? Com certeza vai ser uma psicóloga maravilhosa. Obrigada. Mas sinto falta de vê-la na TV, a melhor apresentadora que a TV tem já teve. Cara, isso aqui, todo mundo tá falando sobre isso aqui, né? Ai, obrigada, gente. Hamilton, aqui é o Obrigada Chocolate. mesmo. Pergunta para a Nilessa qual foi a matéria que quase derrubou ela na emoção, né? Mas teve que se conter na frente das câmeras. Você tinha falado aqui já, né? Não me contive. Não teve como, né? Não, teve. A questão do jogo foi realmente diferente, né? E falou assim, pô, e ela se emocionou de novo, né? Lindo demais ver isso aí. Mas é porque realmente foi uma coisa diferenciada que marcou bastante. A Maura tá mandando aqui pra gente. Fala, pessoal, tudo bem? Adorava o quadro Bem na Fita, do Bem-Estar, né? Era muito leve e foi por uma coisa... Inclusive, tive várias dicas, né? Vi várias dicas e fiz várias dicas que ele fala aqui sobre isso. Isso marca também as pessoas, né? Marca. Porque, pô, você tava numa área, você foi pra outra, agora já pegava vamos dizer assim, o Brasil inteiro, e ela tá falando que foi uma das coisas que fez muito bem pra ela. Isso Que é uma legal. das coisas bacanas, né? O Mauro, um beijão pra você. Um beijo, obrigada. Obrigada por compartilhar isso daí. Foi uma reportagem do Bem na Fita que eu lembro que eu fiquei, assim... Eu não sei... A mulher, a pessoa, né? Aquela mulher, ela não usava regata por conta do bracinho gordo, que ela achava que era, enfim. E aí eu lembro que ela começou a assistir o Bem na Fita, e aí o pessoal da Globo marcou um encontro, sem ela saber. Eu fui na casa dela fazer uma surpresa. Porque ela falava, como a Márcia, né, que a gente ouviu aí, Maura, perdão. Ela falou assim, olha, depois que eu comecei a assistir o Bem na Fita, eu comecei a usar regata, comecei a mostrar os braços, porque antes eu só ficava coberta de pano, com vergonha. E hoje eu consigo entender que o meu corpo é esse, meu corpo carrega minhas histórias, as marcas são das minhas vivências. E ele é único, e não precisa ser igual ao de ninguém. Aí o pessoal lá da Globo achou muito bonita essa que parece uma coisa tão simples, uma pessoa não usar uma regatinha, uma alcinha, né? E aí a gente marcou um encontro, eu subi, fui pro apartamento dela e ela chorava. Ela me abraçava assim, ela chorava, ela tremia. E coisas que só uma carreira dessa é capaz de proporcionar, assim, que eu falo, quando a gente tem o privilégio, é esse tipo de vivência, né? E são tantas, são 23 anos. Eu não consigo me lembrar de tudo, mas vai vindo. O Gustavo tá falando aqui, ó, se você tivesse seguido as dicas da Nilessa, você não tinha feito a bariátrica. Não, mas também não é assim também, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que vai muito pra questão da saúde, né? Sim. Claro. E eu mostrei no Bem na Fita uma aluna de yoga. Ela era... No padrão de beleza, na nossa ditadura de beleza, ela era acima do peso, ela era gorda, né? E ela se intitulava gorda. Ela era uma pessoa extremamente saudável, com todos os exames. A gente um dia até tentou mostrar isso, que o magro não é sinônimo de saúde, o obeso nem sempre também carrega outras doenças. Mas ela fazia yoga todos os dias, ela tinha uma flexibilidade que eu me coloquei do lado dela para fazer, eu não conseguia. Então, assim, foi muito isso que a gente mostrou, sabe? A gente não fez... E de uma maneira leve, né? Que todo mundo entendia. De uma maneira leve. Eu falei de pessoas carecas, pessoas baixinhas, pessoas... Não era só de padrão de beleza. Sim. A gente falou de tudo, de gente muito magra. A gente falou de tudo que incomodava, né, as pessoas. O porquê que aquilo incomodava. E quem não se incomodava mais, fez o quê? Se aceitou? Sim. Então, a gente trazia de várias formas. Não era só a questão do peso, não.
Muito bom. E ficou marcado, gente. É muito Ficou. legal isso aí. Ó, agradecer também aqui o Gil Lanches, que é nosso parceiro. O Gil Lanches tá junto com a gente. Inclusive, se você não baixou o aplicativo do Gil Lanches ainda, baixa o aplicativo, rapidinho chega pra você. Tem o melhor prensadinho, tem o prensadinho croque, que é aquele que é envolto assim de um queijinho sensacional. Comeu lá no Gil Lanches, depois você vai na Go Hit, que é a academia nossa também aqui. Lá na Go Hit você vai manter a sua forma, tá? Nesse finalzinho de ano agora, já aproveita. Verão tá aí batendo na sua porta. Chegou a hora de você realmente mudar a sua vida. Você sabe que no finalzinho de ano todo mundo faz as promessas, né, e tudo mais. E na Go Hit você pode fazer tanto o seu treinamento, né, aquele funcional, aquele de alta performance, como só a sua atividade física. Conheça a Go Hit, faça aí uma aula experimental e com certeza você vai entrar para a melhor academia aqui de Rio Preto. Falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria, gente, Ana Campos é o seguinte, se você ainda não tá com aquele desejo de ter o seu carro, a sua casa, os seus investimentos, com a Ana Campos você pode fazer isso planejado, até a 4ª parcela você é contemplado, tudo isso em contrato, tá? E se você quiser trabalhar com consórcio, você pode trabalhar também, muita gente ganhando dinheiro com isso, inclusive com as mentorias que a Ana Campos faz, sempre com o consórcio União. Ana Campos Consórcio e Consultoria, junto com a gente por aqui no Ar. Mandar um abraço pro Gui e também a Bárbara, o pessoal da Mariner Calçados. A Mariner é a loja a maior loja com a maior variedade de calçados masculino e feminino de Rio Preto. Tem 2 unidades, tem lá no posto Monte Carlo, em frente ao aeroporto, tá bom? E tem também ali na Constituição com a Independência. Tudo com estacionamento, loja climatizada e tá cheia de novidades para você. Natal chegando, presente especial é a Mariner Calçados. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Wellington, que mandou um abraço aqui pra gente, falando que tá assistindo. Valeu, meu irmão, aquele abraço pra você. Falar da Azevedo Contabilidade, aquele momento que você precisa, né? Você que tá abrindo aí, vamos dizer assim, saindo da CLT e querendo realmente, precisa de um suporte e de uma consultoria. Com certeza é a Azevedo que vai fazer para você. Cuida da contabilidade da Audio Treves, da No Ar e principalmente, né, para você que tem dúvidas, você pode ir até lá, fala com o Chocolate, com o Maurício, com toda a equipe, tudo aquilo que você precisa para não ter dor de cabeça, a galera faz junto com você. Além, é claro, de você estar com a melhor equipe aqui de São José do Rio Preto. Azevedo Contabilidade, agradecendo também a Encantar e Mimos Afetivos, que está presenteando a Nilês com a canequinha personalizada com o nome dela, que ela vai levar depois de recordação, para poder guardar. Obrigada. Aí dessa lembrancinha. A Encantare também, que tem aqueles kits bem bacana. Você pode fazer uma caneca personalizada, você pode presentear com uma camiseta, uma cesta, tudo aquilo que você precisa em brindes, a Encantare faz para você. Encantare Mimos Afetivos da nossa amiga Renatinha. Agradecer a Barone Transportes com a gente por aqui também, juntos aqui no Ar com a Milton Trevisan, aquela transportadora que tem a logística ideal para sua empresa, para o seu projeto, tá? Ó, o Michael tinha mandado aqui pra gente, a gente já tinha falado sobre isso, sobre o reconhecimento nacional, né? Se muda meio que internamente. Você é muito bom pro nosso ego você ser reconhecida, principalmente no Brasil inteiro. Mas quem conhece e convive com ela sabe que a humildade dela continua até hoje. Então, por isso que ela vai alcançando os objetivos dela. E eu fazia o quadro com a ajuda de uma estagiária e com uma editora maravilhosa, que é a Aninha. E então, era meio corrido. Eu não tinha, acho que, tempo pra pra vaidade surgir, porque era muito corrido. A gente tinha que entregar um quadro, né, que era uma vez na semana, na segunda-feira. Então, tinha que fazer a produção, sair para gravar tudo isso, depois voltar, decupar todo o material, editar. Então, era mais assim, uma satisfação. Ai, que bom, deu tempo, foi pro ar. Ai, que maravilha. Deram 1 minuto a mais pra gente. Pediram com 2, tá entrando com 3,5 a matéria. Isso deixava a gente extremamente satisfeito. Isso preenche a gente, né? Ô, Nilês, o pessoal que te acompanhou durante muito tempo, de repente você tá fora da TV, não te via na hora do almoço. Você começava os comentários, olha, ela tá indo pra SBT, ela tá indo pra Record, não, ela montou um canal no YouTube, ela tá indo pra Rede TV, foi embora pra São Paulo, montou alguma coisa nesse sentido. Como que foi essa sua saída, né? E como que é um dia após a saída, porque no outro dia você não tava lá mais e todo mundo toda hora nas suas redes sociais perguntando onde você tá, o que aconteceu, como que foi essa fase que você passou? Foi uma fase que ninguém espera, né? A demissão, ela não avisa, óbvio, né? Então, quando você é demitido, isso nunca tinha passado comigo, eu nunca tinha passado por isso, foi um choque. Ninguém é demitido e sai rindo, né? Mas houve depois um trabalho
de o que eu tenho agora de opção. Eu sabia só fazer isso, eu até então achei que eu só soubesse fazer aquilo. Porque são 23 anos fazendo o jornal todos os dias. Então, é claro que você se pergunta, será que eu sei fazer outra coisa? E foi quando eu tive essa oportunidade justamente de trabalhar com a publicidade, de virar para essa área que é uma delícia, que eu tô gostando demais, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer e que eu tô conseguindo imprimir a minha mesma personalidade e a minha mesma verdade nesse trabalho. Porque eu era muito verdadeira e eu era muito eu mesma apresentando o jornal. E por outro lado, eu continuo sendo, né? Com os comerciais que a gente tem feito agora. E é tudo muito novo, é tudo muito gostoso. Então, assim, foi um choque muito grande. Mas eu tive apoio do meu marido, que, nossa, a força que eu tive, da minha família, dele, quando eu cheguei em casa, me ajudou a conseguir pensar em algo, porque a gente não consegue pensar no início, assim, no choque, o que eu vou fazer? E aí as oportunidades também foram aparecendo, né? Hoje eu tô com 3 comerciais de TV e algumas campanhas de Instagram, vamos tocar o plano B, né? Daqui uns anos aí com a psicologia. Que bom que eu já estava trilhando também esse caminho, que que eu escolhi também e amo. Então, meus projetos futuros são animadores para mim. Isso foi uma coisa que acho que deve ter te ajudado bastante também, essa parte de você estudar, né? Fazer entender um pouco, né? Tá com os pés no chão na hora que aconteceu. Porque a gente não espera, principalmente às vezes, quando você fala, pô, tô fazendo um trabalho bacana, tô sendo reconhecido, tô sendo premiada, tem um retorno, alguma coisa nesse sentido, e do nada sai. É claro que a empresa ela pode fazer o que ela quiser, mas é meio ruim, porque eu já passei por isso e eu vi foi demitido? Que foi um tiro no pé, que depois o pessoal falou que não era para ser feito dessa maneira. Teve convites de outras emissoras, o pessoal entrou em contato, falou com você, era um projeto bacana, era uma coisa que você também não queria, você tinha dado um tempo. Eu não consegui me imaginar, eu acho que a minha identificação foi muito forte numa casa, né? Para depois você mudar para outra. Eu não consegui me imaginar. Mesmo porque são projetos diferentes, né? Inclusive o jornal. O jornal, tudo. Então, assim, também eu acredito que as pessoas que estão hoje nos devidos papéis de apresentadores, os que são muito bons. E como é que eu ia ter uma vaga, sendo que essa vaga já está ocupada? Com um trabalho bem feito de quem está aí. Eu respeito muito os meus colegas de trabalho. E para que eu ia tentar tirar alguém, conquistar uma vaga ali? Não ia nem me sentir bem, porque o espaço que eu tinha na TV graças a Deus, eu nunca precisei tirar de ninguém. Né? As coisas foram acontecendo e eu fui ganhando chances de apresentar um jornal em Bauru, de apresentar depois um jornal aqui. Então, eu acho que o que teve que ser foi numa época boa, num período bom, e a empresa tem a liberdade, a autonomia e a autoridade para fazer o que ela quiser com os funcionários. E a gente, enquanto funcionário CLT, tem que ter também essa... Você não pode achar que você é insubstituível, né? Você tem que ir trabalhar todo dia sabendo que pode ser o último dia. Mas você sabe que esses dias eu li uma frase que é assim, ninguém é substituível, mas te substituir por uma pessoa do seu nível, do que você faz, é muito difícil encontrar, né? A gente sabe disso. Então, assim, ninguém vai estar lá para sempre, mas colocar uma pessoa que fazia o que você fazia, do jeito que fazia, é mais complicado. A gente fala assim, bom, o crachá você deixou de carregar, né? E aí passou a fazer os seus corres. Como você é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande, a sua imagem, né? Ela vende fácil. Você já conseguiu aí algumas marcas, inclusive você pode falar o nome das marcas aqui, não tem problema algum. Isso facilitou também esse seu reposicionamento em relação ao mercado? Facilitou. Eu falo que eu tenho apenas a agradecer toda a oportunidade que foi me dada, porque foi a construção de anos e anos na TV que me deu a chance de mostrar quem eu sou, de ter a minha credibilidade no mercado. E quando eu saí para esse mundo do marketing, o que eu achei muito interessante é que as pessoas queriam justamente a minha credibilidade para aquela marca, não uma voz, uma imagem.
digamos essa, Só não. o rosto, né? É a credibilidade da jornalista. Então, foi totalmente reaproveitado tudo que eu vivi, tudo que eu construí, está sendo extremamente reaproveitado agora para o que eu estou fazendo. E hoje você está com uma estratégia de conteúdo e também marcas, né? Que o pessoal tá vindo atrás. É um mundo novo para você. Totalmente. Né? Que, ao mesmo tempo, é muito concorrido também. A gente sabe, as empresas cada vez mais avançando nessa questão, né? De você ter, hoje em dia, você coloca uma postagem, já coloca um tráfego pago, já faz isso aqui, tem que vender. Todo dia vamos dizer assim, coisas novas acontecem e você está tendo que se atualizar ainda mais também. Agora não tem jeito. E eu trabalho com a parte do conteúdo, me vem pronto sempre de agência, Sim. né? Algumas marcas, a Binaural, eu criei um conteúdo porque eles queriam que eu fizesse como se fosse uma reportagem. Olha que interessante, Nós fizemos o jingle da Binaural aqui. Inclusive, recentemente, a Clícia, ela veio aqui, foi uma das maiores audiências que nós tivemos. Uma graça, né? A Clícia é sensacional. Nossa, ela é sensacional. Eu falo que eu aprendi entrevistando a Clícia, esses momentos que eu descobri tanta coisa de perda auditiva que eu nunca imaginava na minha vida. E eu fui atrás disso por conta da minha mãe. Então, a gente acabou tendo esse contato com a Binaural. Muito legal o trabalho deles. Então, eu faço algumas criações. Gosto muito. Mas a maioria, principalmente de TV, meus comerciais do Semai, do Ikegami, do Grandes Lagos, eles são feitos por agência mesmo. Então, eu não trabalho como agência, eu sou contratada, o material já chega. Mas, assim, muito interessante a liberdade que todos eles me dão para ser o texto, aquele que fica mais confortável para mim, sem querer criar um personagem. Por isso que eu falo, a minha imagem está sendo aproveitada, né? Da jornalista, da credibilidade. E é uma coisa que a gente via também, quem estava de fora, que o pessoal, eles cometiam muitos erros em relação quando ia fazer um lançamento, uma campanha, né? E a gente falava assim, poxa vida, né? Por que não pega uma pessoa aqui da cidade? Por que não pega uma pessoa que já está aqui, que todo mundo conhece? E aí, quando eu vi você fazendo os vídeos, eu falava assim, nossa, cara, mas deu certinho, porque todo mundo assistia ela, todo mundo conhece ela, é fácil de saber, né, quem é. E aí, pra onde ela for, pô, você vai num supermercado em Olímpia, mas não é só um supermercado, a estrutura que tem o supermercado, o que eles estão fazendo em relação à expansão de lojas e tudo mais. Então, assim, realmente tem coisa que casa, né? Tem coisa que casa. E quando eu fui teve a comemoração agora dos 60 anos do Ikegami, quando eu estive ali, naquele momento do aniversário, eu falei que eu me sentia como fazendo parte daquele momento, dessa história, que eu não era apenas uma garota propaganda, eu tava acreditando em tudo que eles estavam colocando ali, acredito, sei da expansão, sei de tudo isso, eu abraço. Então, quando você abraça, você deixa também de ser uma pecinha da publicidade. Você, de fato, está emprestando. Eu estou emprestando a minha cara, estou emprestando a minha imagem, a minha credibilidade de anos. Faz então, parte do projeto, né? Eu tenho que confiar muito nas marcas que eu trabalho, né? E querendo ou não, assim, é como se você estivesse fazendo uma reportagem sobre a empresa, né? Porque cada comercial que você faz, cada vez que aparece, é alguma coisa a mais que você está oferecendo para quem está assistindo. É muito legal. É completamente diferente, completamente, mas que bom que eu tô tendo essa oportunidade de vivenciar coisas novas que estão me deixando feliz e satisfeita a essa altura do campeonato, né? Teve alguma coisa que você falou assim, pô, mas será que vai dar certo? Alguma coisa nesse sentido que se ficou meio assim? Ou não, ó, agora é isso que tem, vamos lá, vamos trabalhar em cima e pronto. Quando eu fiquei pensando muito se eu seria boa para aquilo, se ficaria legal. E aí foi só quando eu comecei a ver o resultado, depois de editado, o comercial. Ainda tem coisa que eu assisto e falo assim, não sei, acho que eu não gostei desse jeito que eu falei, devia ter falado de um outro jeito. Você é bem perfeccionista. Eu sou, e eu acho que tem sempre o que melhorar, né? Não adianta, tem sempre o que melhorar. E é assim, vamos
tocando. Você sabe que isso acontece comigo toda segunda-feira, né? Então, Porque na hora que eu saio daqui, na hora que eu entro no carro, que eu vou embora, eu falo assim, gente, não é possível que eu não perguntei isso aqui. Nossa, como que eu esqueci dessa pergunta, né? Como que alguma coisa nesse sentido? Eu falo, nossa, até cara, porque você não faz um roteiro, né? que raiva que dá, Não velho. anota todas as Nossa. perguntas, o bate-papo flui e vai vindo as perguntas na cabeça. Ó, pra gente fechar aqui os nossos patrocinadores, você vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega, são 5 sabores, né? Tem o tradicional, tem o picante, você vai encontrar também o caipira, o de banana e o de limão. Inclusive, o André, o Wesley o Wesley Matos foi fazer uma postagem da Farofa da Nega. Ele falou assim, tem um monte de farofa, tem até de bacon, não tem farofa de bacon, mas... A de bacon é que eu mais gosto, não tem a farofa de bacon, mas agora tem que fazer a farofa de bacon, viu? Porque senão não vai ter como aqui. Então, agradecer o pessoal da Farofa da Nega. Prime LED, você já viu aqui os nossos LEDs aí por toda São José do Rio Preto? PrimeLED.painéis, tá? Você vai encontrar aí um preço muito bacana, baixo custo, e a sua marca vai estar exposta nos principais pontos, principais semáforos aqui de São José do Rio Preto. Agradecer ao iSteak, semana passada o Rafael teve por aqui, cara, quase 14 mil visualizações aí do nosso episódio, muito bacana, falando sobre churrasco, aquele sabor afetivo, os eventos e tudo mais. Se você não conhece ainda, contrate o iSteak para poder fazer o seu evento, ou então você pode ir até o restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com música ao vivo para você. Agradecer o Evandro Tatu, próximo dia 29 vamos fazer mais um sorteio de uma tatuagem aqui pra galera que tá acompanhando a gente. A partir de amanhã a gente vai colocar nas redes sociais, vai lá para você saber o regulamento, tudo certinho, para você estar junto com a gente por aqui. A Líder FM 98.3, junto com a gente por aqui também, você sabe que de segunda a sexta estamos lá das 17 até as 20 horas. Agradecer o Rogério Simão, nosso parceiro, arte finalista, cara sensacional, sempre junto com a gente por aqui também. E fazer um agradecimento também, o André, pro nosso querido Denis, da comunicaled.com.br. A Comunica LED ela é diferente porque são LEDs exclusivos em condomínios. Então, para você que tem a sua marca, você gostaria de ter a sua marca exposta também nos condomínios, a Comunica LED ela faz esse trabalho para você, tá? Vai lá no comunicaled.com.br para você saber dessa novidade por aqui também. Ô, Nilessa, o pessoal tinha mandado uma perguntinha aqui que eu achei interessante para poder mandar antes da gente fazer o bate-pronto. Diga. Como que você tá equilibrando essa nova fase, né? Tipo assim, pô, tô trabalhando, às vezes você viaja para poder fazer as gravações, alguma coisa nesse sentido. Tem também a Nilessa esposa, tem também a Nilessa aluna. Tem. Como que tá essa correria ainda? Foi uma correria bem grande, porque a faculdade na reta final, você não pode brincar, né? Você tem que estudar, e é prova, e é trabalho, é tudo. Mas a gente deu conta. Essas viagens que eu faço são as gravações que a gente teve que ir para Minas Gerais. A gente foi lá no Parque Aquático, que vai lançar o maior parque aquático lá de Minas. Foram 3 dias de gravações, né? Aqui também, pegando Santa Fé do Sul. E é tudo muito diferente, então eu tô curtindo. É tudo diferente. É diferente e é bom que seja mesmo para me dar esse gás. Que eu tava, né? Não tá mais lá, vou fazer o que agora? E de repente eu encontrei alguma coisa que eu tô amando fazer. Então me dá um ânimo. Não importa se tá viajando, a gente vai, se vira nos 30 com a faculdade. Agora eu tô de férias, então são 2 meses de férias na faculdade, vou dar um respiro. E pro ano que vem, os projetos por aí. Ó, pra quem tá assistindo a gente agora e viu que você deu essa reviravolta, né, toda na sua vida profissional, e às vezes a pessoa, ela foi demitida ontem, ela não sabe o que ela vai fazer ainda da vida dela, alguma coisa nesse sentido. Que conselho você dá para essa pessoa? O que eu recebi? Respira primeiro, porque de fato no dia seguinte, na semana seguinte, você não vai conseguir, essa resposta não vai vir. Essa ideia, não dá para conciliar uma frustração, uma decepção com novas perspectivas de futuro. Então, o melhor que eu fiz foi dar um tempo, foi respirar, foi ouvir conselhos profissionais. Eu faço terapia já há mais de 10 anos, então tenho a minha psicóloga que me traz também esse conteúdo de agora você tem um mundo. O que você vai fazer? O mundo se abriu, né? Mas não é agora que você vai tomar essa atitude. Então, se cuide,
Principalmente vai fazer uma atividade física para você se sentir um pouco mais motivado, mais útil. E esperar um pouquinho, sempre a poeira baixar para raciocinar depois, porque Porque com a no cabeça quente não dá. você não consegue não dá. raciocinar. E quem tem uma rede de familiar, um marido, se apoie nisso. É um momento que passa e não tem como olhar um horizonte. Eu fui demitido ontem, hoje você não está conseguindo ver muita coisa, mas você vai voltar a ver. Sim. E aí, isso vai voltar a acontecer. Eu falo por experiência própria. Não estou falando aqui como nada. Sim. Já que eu nem posso, não sou É a vivência que você tem. psicóloga, não, nada. Foi a minha vivência essa. E por falar nisso, o Maridão foi peça fundamental em tudo isso, né? Fundamental. Maridão é peça fundamental em tudo, né? Na parte boa, comemorando, na parte ruim, me segurando e me animando, não entrando no turbilhão junto comigo, me puxando para enxergar outras coisas, outras opções. Então, é fundamental. Eu falo que essa a família, o marido, os filhos, né? Nesses momentos, eles são fundamentais mesmo, para não deixar a gente... Eu falo que se eu estivesse sozinha, se eu estivesse morando sozinha, eu não sei o que eu ia fazer. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia chegar em casa e ficar chorando uma semana. Ô, Nilessa, ó, TV ou bastidores? Hã? TV ou bastidores? O que você preferia mais, assim? Eu... Acompanhar as coisas que acontecia por trás das câmeras ou na hora que você aparecia mesmo? Ai, eu gostava muito das duas partes, mas quando eu estava ali apresentando, eram duas sensações. Primeiro, o prazer que eu tinha na apresentação, e segundo, deu tudo certo. Porque quando o jornal vai pro ar, significa que tudo que você fez antes Aconteceu. já deu certo. Então, eram duas sensações, de serviço cumprido e de legal de estar ali ao vivo apresentando o jornal. Ó, hoje jornalismo virou passado e psicologia é o seu presente e futuro? É o futuro. Meu presente é essa parte de publicidade. Sim. O futuro é a psicologia. E o jornalismo sempre vai ser o que eu sou, né? Sua Jornalista não sai de marca, né? mim. Porque o seu nome virou uma marca, né? Não tem como você fugir disso. Não né? tem Quando como. fala em jornal, credibilidade, notícia, a sua marca vai estar sempre exposta, né? Não tem como. Um medo. Tem? O medo? É. Ai, gente, eu não sei. Eu tenho alguns medos, assim. Às vezes eu converso com meu marido, mas parece que eu não tenho muita razão em tê-los. Então, eu prefiro nem falar o que eu penso. Então, deixa quieto. Deixa quieto, porque, na verdade, tem que mudar os pensamentos, né? Tenho muito medo de perder minha família, tenho muito medo de perder meu marido, sabe? São coisas que eu preciso ainda trabalhar. Por isso que eu não quero nem falar, para não dar ideia para ninguém. Mas, às vezes, eu fico preocupada de ficar sozinha, sozinha na vida, sozinha no mundo. Ah, jamais. Uma conquista sua que você teve. A conquista foi minha carreira realizada. Essa conquista, ainda mais depois que o ciclo se fechou, ali, pelo menos na TV Tem, saí aliviada de ter conseguido tudo que eu sonhei na carreira. Essa é a conquista. Para a Nilessa, comunicação é? Comunicação é a base para tudo que a gente faz na nossa vida, desde a sua comunicação quando você vai pedir um pão na padaria, enquanto a comunicação quando você apresenta um jornal. Você se comunica, você faz relações, comunicação é a base de tudo. Ó, o que foi 2025 para você? Uma surpresa. Um barco na represa. Um barco na represa que depois a gente levanta, depois a gente se enfia no barco de novo sem medo. Foi praticamente isso. E 2026? 2026, muitos projetos, planos, caderninho, ó. No começo do ano, anotar tudo certinho e partir para as coisas novas. Quem quiser contratar a Nilessa para poder estar na sua marca, no seu produto, como faz? É só me contactar pelo Instagram e pelo meu telefone também. Eu não sei se está logado lá, mas pelo Instagram eu respondo todo mundo. Você vai lá no @Nilessa, o André já vai colocar ali já. Nilessa @Nilessa _oficial. Isso. Você já está aqui no nosso BGzinho. E para a galera que está acompanhando a gente aqui, você que tem a sua marca, você que tem a sua empresa, quer não só a voz, o rosto, mas a credibilidade para poder realmente desenvolver um projeto bacana, uma campanha legal,
estamos com esta mulher maravilhosa por aqui. Obrigada. Lessa, quero agradecer demais você, agradeço. obrigado por esse bate-papo, parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória, por esse recomeço, que a gente sabe que é sempre muito difícil, desafiador. Parabéns pela família que você está construindo e tudo de bom na sua vida, que 2026 seja um ano de bênçãos, um ano de muito aprendizado, de muito sucesso, muita sabedoria e principalmente muita saúde para você. Muito obrigada pelo convite, pelo bate-papo, pelo respeito, pela admiração, pelo carinho. Obrigado, pessoal de casa também, que participou, que fez perguntas, que a gente pôde estar de novo nesse contato mais próximo. Obrigada. E vamos para 2026. O pessoal está perguntando qual o time que você torce. São Paulo. Então, não dá muito o que fazer, mas fazer o que tal, né? Pra poder fazer que aqui. vexame. Tá pior que o barco na represa de São Paulo. Não é? Antes da gente encerrar aqui, deixa eu mandar um abraço pro nosso querido Matheus Paco, galera aqui que tá junto com a gente, nossos grandes parceiros também aqui, que é da Concreto Prime, tá? Concreto usinado para todos os tipos aí de obra, residenciais, para você que precisa de comerciais, industriais, entra em contato aí que você vai fazer com certeza o melhor para sua obra. Próxima segunda-feira, dia 22, vamos ter aqui antevéspera de Natal, a gente vai estar conversando com o nosso querido Theo, que agora está com um projeto, né? Continua a dupla Theo e Luan, mas agora com o projeto Um Peregrino. Vai ser muito bacana, tá fazendo um sucesso muito grande, essa reviravolta também em relação à fé na sua vida. Então a gente vai acompanhar na próxima segunda-feira ao vivo, a partir das 21 horas. Um grande abraço para você, obrigado a galera que acompanhou. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like. Galera do chat, Deus abençoe vocês. Melissa, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Valeu, beijo família pra todo Filmix. mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.